Pessoal, vamos então avançando agora. Nós vamos falar sobre as autonomias que a Constituição assegura ao Ministério Público, que são a funcional, a administrativa e financeira. A autonomia funcional aqui, pessoal, é a mesma coisa da independência funcional, que é inclusive um dos princípios aí do MPU. Então, tudo que eu falei sobre independência funcional se aplica aqui à autonomia funcional, ou seja, o Ministério Público atua submetendo-se apenas às disposições constitucionais e legais, sem subordinação a qualquer outro órgão. Basicamente é isso. Dentro da autonomia administrativa, por sua vez, a Constituição assegura, tá, que o Ministério Público pode fazer o quê, pessoal? Ter toda a estrutura administrativa necessária para o desempenho das suas atribuições. Veja, os servidores que vão atuar mais na área finalística do MPU são basicamente os analistas da área de direito e os peritos, tá? Esses são os que vão atuar mais de forma finalística, ajudando no desempenho das atribuições. Só que você vê o seu concurso aí, tem cargos de várias áreas, odontologia, medicina. Essas atividades são áreas meio, mas são indispensáveis para que o Ministério Público, como instituição, possa funcionar. Então, a autonomia administrativa garante ao Ministério Público que ele tenha toda a estrutura administrativa própria para poder funcionar independente de qualquer auxílio de qualquer outro órgão. Essa é a ideia. E aí, ele poderá, em decorrência dessa autonomia administrativa, propor o quê? Projetos de lei ao legislativo para criar e extinguir cargos e serviços auxiliares. Cargos aqui são para os membros do Ministério Público, né? E serviço auxiliar são vocês, servidores. E esses cargos serão providos por concurso público de provas ou de provas e títulos, eles que escolhem, o de vocês é só de provas, né? A política remuneratória e os planos de carreira. Isso aqui, ó, é a lei que nós vamos estudar lá na parte adiante, que é a Lei 13.316. Essa lei que fala sobre quanto que vocês vão ganhar, as gratificações e tudo mais, e como é que é o seu plano de carreira, tudo isso está previsto aí na Lei 13.316, ok? Muito bem. Essa, então, é a regra respectiva, tá? E aí nós temos aqui algumas jurisprudências sobre essa autonomia administrativa, tá? Então, por exemplo, quem é que apresenta projeto de lei para aumentar o salário de vocês, a remuneração de vocês? O Procurador-Geral da República. Esse projeto é apresentado ao Congresso, passa primeiro na Câmara e depois vai lá para o Senado, tá bom? E aí, depois de aprovado no Congresso, vai para o presidente sancionar. Inclusive, vocês já estão com aumentos, né, programados aí para os próximos anos. Bacana? Muito bem, depois vocês podem ler essas jurisprudências, isso aqui para nós não faz muito sentido, tá? E nós temos agora a financeira orçamentária. Essa financeira orçamentária diz respeito à capacidade do Ministério Público ter o seu próprio orçamento e gerir esse orçamento da forma mais adequada. O grande problema é que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário estão fazendo uma malandragem. E qual que é a malandragem? Eles pedem um orçamento imenso e aí sobra dinheiro. Quando sobra dinheiro, o que eles vão fazer? Eles vão devolver o dinheiro? Não. Eles vão inventar um monte de parcelas indenizatórias para juízes e membros do Ministério Público. A última palhaçada, minha opinião, que foi feita foi no CNJ. O CNJ criou lá, a cada 3 dias de trabalho, o juiz tem direito a uma folga. Só que eles criaram isso, não é para que o juiz deixasse de trabalhar, folgasse. Não, é porque eles vendem essa folga e ganham o valor líquido. Então, todos os juízes hoje no Brasil estão ganhando, no mínimo, R$12 mil a mais líquido por mês, porque eles estão vendendo esses dias de trabalho. Isso aí, gente, é uma afronta. O nosso país é um país tão pobre. Nosso país é um país com as desigualdades imensas. E aí os órgãos, que são a justiça do país, fazem uma sacanagem dessa com o povo brasileiro. E aí os juízes ainda ficam irritados se você fala um negócio desse. Teve um juiz no interior que mandou tirar um outdoor que falava somente isso que eu expliquei. Que eles estão recebendo essas vantagens aí indenizatórias. E olha só, sem pagar imposto de renda, porque é indenizatório, indenização você não paga imposto de renda. Então, e isso acontece também no Ministério Público. Todos os membros do Ministério Público estão recebendo aí
dezenas de milhares de reais por mês a mais a título de indenização. Eu só fiz por curiosidade, fui ver, tem gente que está ganhando 60 mil por mês de indenização, sem contar o subsídio. Então, quer dizer, como é que o Brasil vai se tornar um dia um país justo, com uma desigualdade sendo feita pelos órgãos que deveriam prezar por aquilo que é justo e correto? A Constituição coloca de forma muito clara o teto constitucional como subsídio dos ministros, e aí as instituições que entendem o que a Constituição quis dizer inventam um monte de normas agora para burlar esse assunto. Foi apresentada agora no final de 2024 uma PEC estabelecendo que uma lei ordinária feita pelo Congresso iria disciplinar esse assunto, justamente para prever quais parcelas indenizatórias poderiam ser recebidas sem respeitar o teto, porque virou uma palhaçada no país. Teve conselheiro no Tribunal de Contas de Roraima, esse ano passado, que recebeu em um mês R$ 1.800.000. R$ 1.800.000. Praticamente não pagou imposto de renda. Ele pagou menos imposto de renda do que eu, porque o subsídio dele é menor do que o meu, que é a minha remuneração como consultor legislativo do Senado. Entendeu? E eu pago mais imposto de renda do que ele. Agora, vê se tem lógica um negócio desse. Então, essas desigualdades, elas precisam ser combatidas com seriedade no nosso país. Porque senão pode acontecer uma situação irreversível de rebelião até na população brasileira, quando a população ficar consciente disso. Entendeu? É uma coisa muito séria. Então, o Ministério Público vai elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Então, primeiro você faz a LDO estabelece os limites orçamentários e, com base nesses limites, o Ministério Público e todas as instituições vão fazer a sua proposta orçamentária. E aí, eu vou destacar aqui só esses dispositivos. As jurisprudências eu estou deixando para vocês lerem, mais a título de curiosidade, porque elas não caem nessa matéria. Mas para quem for fazer direito constitucional, é interessante saber. Mas assim, mesmo nessa parte, geralmente não cai jurisprudência, tá? Geralmente essa parte da Constituição que é cobrado mesmo é só a literalidade. Aí, olha só, o Ministério Público tem um prazo para enviar a sua proposta orçamentária depois que a LDO foi aprovada. Se ele não encaminhar a sua proposta dentro do prazo estabelecido na LDO, o que vai acontecer? O Poder Executivo vai pegar a proposta que está valendo, ou seja, a proposta orçamentária que foi aprovada no ano anterior, e vai apenas aplicar a essa proposta os índices de inflação. Vai só atualizar essa proposta. Mas isso, pessoal, isso nunca acontece, tá? Eu, quando trabalhei no TRT, eu trabalhava justamente nessa área aqui de orçamento do TRT da 18ª região, lá de Goiás. Então, lá tinha um setor só para fazer essa proposta orçamentária e enviar no momento correto. Inclusive, lá no TRT da 8ª região, quem fazia esse orçamento inteiro do TRT de Goiás inteiro era uma colega minha e outra. Eram duas pessoas só. Então, hoje é tudo automatizado, então fica mais fácil. Bacana? Muito bem. Então, se ele não enviar essa proposta na data prevista, o que vai acontecer? O Poder Executivo vai fazer o quê? Porque essas propostas são enviadas para o Presidente da República e ele vai pegar todas essas propostas e consolidá-las no projeto de lei orçamentária anual da União. Então, todos os órgãos que enviaram suas propostas vão ter as suas propostas consolidadas pelo Presidente da República no projeto de lei orçamentária anual, que depois vai ser encaminhado para o Congresso Nacional. E é por isso que o Executivo é que vai considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites aí do parágrafo 3º, que são os limites previstos na LDO. Ou seja, ele vai atualizar de acordo com o máximo autorizado na LDO, mas isso aí não acontece na prática. Sempre eles enviam a sua proposta. Se a proposta for encaminhada em desacordo com a LDO, aí o Executivo também pode fazer ajustes. Então, se a proposta, o limite máximo era 100, por exemplo, e o Ministério Público mandou 120, o presidente pode abaixar para 100, fazendo os ajustes necessários. Isso também geralmente não acontece, porque o pessoal respeita essa questão orçamentária, porque não passa se não tiver de acordo com os limites da LDO. Tá bom? Mas se tiver em desacordo, o Executivo pode fazer os ajustes aí para fins de consolidação. E olha só que interessante, durante a execução orçamentária, ou seja, no ano seguinte, quando o orçamento começar a ser executado, o que nós vamos ter? Nenhuma despesa pode ser realizada pelo MPU que não tenha sido o quê? Prevista, ok? Na LDO.
tá bom? Exceto se forem aprovados o quê? Os créditos suplementares especiais. Esses créditos aqui você vai estudar lá em AFO. Para alguns de vocês cai AFO, né? Como para técnico ou para algumas outras áreas aí. Nesse caso específico, os créditos suplementares são aqueles para suplementar uma despesa que foi mal calculada. Por exemplo, a despesa era prevista em 100 e foi 150, então eu preciso suplementar em 50. E especial é quando a despesa não foi prevista e você precisa então um novo recurso para essa despesa que não estava prevista inicialmente na proposta orçamentária. Então você precisa de um crédito especial. Bacana? Tanto suplementar quanto especial são espécies de créditos adicionais. Então o crédito adicional pode ser suplementar, especial ou, em casos muito específicos, extraordinário, que pode ser aberto somente pelo presidente da República, geralmente por medida provisória. Tá bom? Muito bem. Então, essas são as características importantes sobre a autonomia financeira, orçamentária e financeira, administrativa e funcional do Ministério Público. Essas são as disposições na Constituição Federal. Na lei, as disposições são muito parecidas, então eu vou só fazer uma leitura porque o que eu já tinha que explicar sobre o assunto já expliquei. Tá bom? Aqui vai basicamente repetir o que está na Constituição sobre o que nós já olhamos aqui inicialmente. Então, ao Ministério Público são asseguradas aquelas 3 autonomias e aí ele vai dizer para nós, em decorrência dessas autonomias, cabe ao Ministério Público da União propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação de vencimentos de seus membros e servidores, prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares, organizar os serviços auxiliares e praticar atos próprios de gestão. Então, essas aqui são basicamente o que, pessoal? São autonomias relacionadas à questão administrativa, como eu já expliquei para vocês. É a capacidade de autogerir-se. Essa é a ideia aqui desse artigo 22. E o 23 vai destacar a atuação agora da autonomia financeira, dizendo que o Ministério Público tem a capacidade de elaborar a sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO. E aí eu já trouxe 2 dispositivos que avançam nesse assunto, agora de forma mais específica, dizendo que uma das atribuições do Procurador-Geral da República é justamente apresentar a proposta de orçamento do MPU, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da LDO. Ou seja, cada ramo, aqueles 4 ramos do MPU, cada um faz sua proposta de orçamentária, envia para o Procurador-Geral da República, tá ok? E depois vai para o Presidente da República. Essa é a ideia. Tá? Então, ele vai apresentar essa proposta depois de ter já consolidado as 4 propostas de cada um dos ramos do MPU. E esse 30 aqui, ainda sobre esse assunto, vai dizer que o Conselho de Assessoramento Superior do MPU deverá opinar sobre as matérias de interesse geral e, em especial, sobre os projetos de lei de interesse comum do MPU, neles incluído a proposta de orçamento do Ministério Público da União. Tá? Então, essa proposta de orçamento, que é feita pelo Procurador-Geral da República, vai depois ser submetida ao Conselho de Assessoramento Superior do MPU, para que então ela possa ser encaminhada para o Presidente da República. Bacana? Então, esse é o processo, mas eu acho isso aqui muito detalhado. Mas está aqui, se você precisar saber, tá as informações. E nós temos agora como é que esses recursos que foram aprovados no orçamento da União serão entregues para o MPU. Aqui vai seguir a regra que é a regra comum para todos os órgãos. Até o dia 20 de cada mês, o Executivo tem que encaminhar os recursos para esse órgão respectivo. Tá bom? E aí esse órgão respectivo depois vai pagar todas as suas despesas, pagar os servidores, os membros, os contratos, as despesas, luz, energia, enfim. Tá? Então os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, são entregues até o dia 20 de cada mês. Pessoal, o Ministério Público, como está usando dinheiro da União, ele também está sujeito ao controle externo que é feito pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, não é isso? Então é isso que vai sendo dito aqui no 22. Ó.
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do TCU. E não se esqueçam, né? Nós também temos dentro da própria estrutura do Ministério Público o controle interno. Tá? O controle interno do MPU e o controle externo feito pelo Congresso com auxílio do TCU são os dois controles a que está sujeito o MPU. É claro que existe também um outro tipo de controle, que é o controle social. Qualquer irregularidade que for detectada dentro do MPU pode ser denunciada ao Tribunal de Contas por cidadãos, partidos políticos, associações ou sindicatos, conforme você vai ver lá no artigo 74, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas aqui a lei não fala sobre isso, então vamos focar no que está na lei. Pessoal, o Ministério Público depois tem que prestar contas também de como que ele geriu esses recursos que lhe foram entregues. Então ele vai prestar contas também anualmente, dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa ao Congresso Nacional. Tá bom? Então as contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Agora, cuidado, quem vai julgar as contas não é o Congresso Nacional, tá? O Congresso julga as contas somente do presidente da República e do próprio TCU, porque o TCU não pode julgar suas contas, né? Quem vai julgar as contas aí do MPU é o TCU, tá bom? É o TCU quem vai julgar as contas do Ministério Público da União, tá bom? Lembrando que esse prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa é o mesmo prazo, inclusive, que o presidente da República tem para também prestar suas contas ao Congresso Nacional. Tá bom? Então o prazo é o mesmo. Coloquei aqui só para vocês fazerem a comparação. Como é que esses assuntos aqui sobre autonomia podem ser cobrados em prova? Olha só. Aqui já cobrando o que já caiu de lei complementar 75, né? Cabe ao Procurador-Geral da República apresentar a proposta de orçamento do MPU, que é feita com base na compatibilização dos anteprojetos originários dos diferentes ramos da instituição e é objeto de avaliação obrigatória do Conselho de Assessoramento Superior do MPU. É verdade. Para você marcar essa questão, você precisava conhecer todos esses detalhes que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Tudo isso aqui. Tá bom? Daí a importância de estudar a legislação dessa forma mais sistemática, porque, veja, as bancas cobram essa visão geral do conteúdo. Você já estudou comigo que o MPU protege alguns bens jurídicos. E esses bens jurídicos são a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. É assim que está na Constituição. Tá? Quando a gente fala que ele defende a ordem jurídica, isso significa que ele é o fiscal da lei. É seu dever zelar para que o ordenamento jurídico seja de fato respeitado. De que adianta você ter um ordenamento jurídico que não é respeitado? As leis só fazem sentido se elas forem respeitadas. Você pode ter 1 milhão de leis. Se elas não forem respeitadas, de que adianta? Então, o Ministério Público vai justamente assegurar que a legislação brasileira vai ser defendida e vai ser cumprida. Por isso que quando alguém, por exemplo, desrespeita a legislação ambiental, o Ministério Público entra com ação civil pública contra essa pessoa para responsabilizá-la e assim por diante. Ok? Muito bem. Veja ainda o próximo dispositivo que vai estabelecer o regime democrático, que é a preocupação do Ministério Público por zelar pela conservação e aperfeiçoamento da democracia brasileira. Agora veja só. Pessoal, assim, eu estou querendo fugir absolutamente de qualquer discussão política, tá? Isso aqui para mim é irrelevante. Mas a Meta, né, o Facebook, né, o antigo Facebook, a Meta agora diz que vai acabar com aquele negócio de checadores, certo? Vai deixar a própria comunidade fazer os comentários aí. E aí o Ministério Público Federal entrou com pedido de explicações sobre essa nova política da Meta. Agora pergunto-lhes, que legislação brasileira exige que as plataformas tenham checadores? Não existe isso no Brasil. Ou seja, o Ministério Público Federal quer que aquela política de controle das redes sociais continue sendo implantada. E eles não vão. Até o Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, na Meta, deu uma entrevista agora dizendo por que ele está mudando essa política pública. Ele diz com todas as palavras que todas essas restrições no mundo inteiro foram colocadas
sobre a Meta e outras plataformas por causa do governo do Biden. O pessoal do Biden obrigava as plataformas a censurarem posts ou informações que o governo não queria que você soubesse. E agora, o governo brasileiro também, utilizando-se desse parâmetro problemático, certo? E quer agora até o AGU, o advogado-geral da União, o Messias, né? Ficou famoso na época lá do governo da Dilma, né? Vocês se lembram desse Messias, né? Esse cara também está querendo agora explicações. Que explicações do quê? Não existe nenhuma lei que obrigue checadores, tá? A própria comunidade, tá? Das pessoas que fazem parte da rede social tem capacidade, gente, para chegar às conclusões. Isso aí que fala que é defesa de democracia, isso aí não é defesa de democracia. Na democracia, uma das características básicas é a liberdade de expressão. E a consideração que você é adulto responsável por suas escolhas. Se você não tem capacidade intelectual e de maturidade para pertencer a uma rede social onde as pessoas podem falar livremente o que pensam, então saia da rede social. Simples assim. Agora, essa loucura de que querendo controlar o discurso, isso aí não é nada de democrático. Zero. Tá bom? E o MPF, por alguns procuradores, porque lembra, princípio da unidade, né? Foi algum procurador lá dentro, com um viés ideológico, que tomou essa posição, gente. Mas aí atribui-se essa ação a todo o MPF. Eu te garanto que tem muitos procuradores lá no MPF que não concordaram com essa ação desse membro do Ministério Público. Te garanto. Que são mais pró-liberdade. Mas por causa do princípio da unidade, a atuação desses caras aí, desse grupo específico, que quer continuar com esse tipo de censura nas redes sociais, é imputada a todo o Ministério Público Federal, por causa do princípio da unidade. Tá bom? Vamos avançar, porque essas discussões não caem em prova, né? Vamos falar agora sobre os interesses sociais e individuais indisponíveis. Veja que nesse caso aqui, você tem que saber o que são interesses sociais e o que são interesses individuais indisponíveis, tá? Porque são só nesses dois grupos de interesses que o Ministério Público vai atuar, tá bom? Quando eu falo de interesse social, essa expressão ela vai abranger de forma direta os direitos coletivos e os difusos. E aí o próprio Supremo vai trazer para nós a distinção entre o que é um direito social coletivo e um direito social difuso. Depois vocês vão ler isso aqui, tá bom? Mas eu vou explicar. O direito difuso discrepa ou diferencia-se do coletivo pela seguinte razão. No coletivo, você tem um grupo determinado de pessoas que está sendo diretamente beneficiado com essa ação do Ministério Público. Então, suponhamos que o Ministério Público ele ingresse com a ação para proteger idosos que estão sendo aí maltratados em um asilo. Veja, aquela coletividade é determinada, são aqueles idosos específicos. Agora, quando o Ministério Público entra com ação para garantir, por exemplo, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, você não consegue identificar o grupo específico que vai ser beneficiado com essa ação, porque o grupo é indeterminado, você não consegue fechar esse grupo em uma redoma. Entendeu essa diferença? Então, palavra difícil, né? Determinidade é o que diferencia o coletivo do difuso. Nos direitos coletivos, você tem pessoas determinadas, um grupo determinado de pessoas, e nos difusos, você tem um grupo indeterminado de pessoas. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, direito difuso, direito ao meio ambiente sadio, a vedação à propaganda enganosa ou à segurança pública. Já direitos coletivos, por exemplo, o direito de alunos de uma determinada faculdade de receber serviços educacionais de qualidade, ou o direito de técnicos de raio-x receber adicional de insalubridade. Ou seja, quem vai ser beneficiado são só os técnicos de raio-x, tá bom? Então tem que saber essa diferença porque já caiu em prova também. Além do mais, nós podemos colocar nesse grupo de direitos sociais, segundo a jurisprudência e a doutrina, os direitos individuais homogêneos. Eles vão ser chamados de direitos sociais por acidente. Porque, veja, eles são direitos individuais, mas porque são iguais, são homogêneos, você pode colocar todas as pessoas num bolo só. O exemplo aí, por exemplo, que se dá com muita frequência é o seguinte: as pessoas vão lá e compram um carro, certo? Comprou um carro,
Só que esse carro veio com defeito de fábrica. Todas as pessoas que sofreram essa consequência do defeito de fábrica do carro podem entrar com ação na justiça para recuperar os seus direitos, sim ou não? Para arrumar o carro ou para devolver o carro, enfim. Você teria, então, milhares de ações individuais. Só que como o direito pedido nelas é o mesmo, você pode concentrar todas essas ações em uma só, porque o direito, apesar de ser individual de cada pessoa, ele é homogêneo. Então, se tornou um direito coletivo, um direito de um grupo de pessoas. Então, direitos sociais são direitos coletivos, são direitos de um grupo. Só que aí a gente tem essa definição. Difuso, um grupo indeterminado. Coletivo, um grupo determinado. E individual homogêneo, ele é de um grupo determinado e é um direito social por acidente. Tá? Por acidente. Por quê? Porque o direito individual de várias pessoas pode ser juntado e colocado em uma ação apenas. Então, veja, dizem respeito a pessoas determinadas cujos direitos são ligados por um evento que tem origem comum. Como o próprio nome diz, apesar de homogêneos, são direitos individuais, sendo também possível de propositura de ação individual. Ou seja, se uma dessas pessoas aqui entrasse com pedido do Ministério Público para que o Ministério Público a defendesse, o Ministério Público não poderia fazê-lo, defendendo uma pessoa só. Mas se essas pessoas se juntam e entram com um pedido do Ministério Público para que ele as defenda, aí é possível, porque nós estaremos diante de um direito individual homogêneo, que para os efeitos de atuação do Ministério Público são considerados também direitos sociais. Então, direitos sociais são direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E os direitos agora individuais indisponíveis e disponíveis, tem que saber essa diferença, porque o Ministério Público só atua quando esse direito for individual indisponível. Se for um direito disponível, do qual você pode dispor, o Ministério Público não atua. O que seria um direito individual disponível? Os direitos disponíveis, pessoal, são aqueles que podem ser transacionados, ou seja, o titular pode livremente dispor desses direitos, por exemplo, os direitos patrimoniais. Então, se você, por exemplo, tem uma briga aí com o locatário do seu imóvel, é um direito individual disponível ali envolvido, sobre bens. Então, o Ministério Público não vai atuar em seu favor, de jeito nenhum. Agora, se você tiver um problema de saúde, precisar de um médico, de um medicamento, ou alguma coisa relativa à sua dignidade humana, se for indisponível esse direito, do qual você não tem capacidade de dispor dele, porque está atrelado à sua dignidade como pessoa humana, aí o Ministério Público pode agir. Você já deve ter visto diversas e diversas vezes o Ministério Público entrando aí com ação na Justiça, por exemplo, para garantir que os entes federados entreguem medicamentos a portadores de certa doença. Então, direto o MPU entra com ação para garantir que um tratamento seja custeado pelo Estado ou que o medicamento seja fornecido. E às vezes medicamentos de milhões e milhões de reais. Isso acontece. Tá? E isso é possível. Por quê? Porque o que está envolvido ali é um direito à vida, que é um direito indisponível. Então são aqueles indisponíveis aos quais os seus titulares não têm qualquer poder de disposição, pois nascem, desenvolvem-se e extinguem-se, independentemente da vontade dos seus titulares. Os principais desses direitos são a vida, liberdade, saúde e a dignidade. Legal? Muito bem. Nós temos ainda a questão relativa à ação pública promovida pelo Ministério Público contra o município, com o fim de incluir no orçamento o seguinte pessoal que completaria o mínimo de 25% da aplicação do ensino. E o Supremo reconheceu que, de fato, a educação também é um interesse social indisponível que, por exemplo, atrairá a atuação do Ministério Público também. Bacana? Muito bem. Essas são as informações importantes e esses são os bens jurídicos que vão ser defendidos aí pelo Ministério Público. Bacana, gente? Então tá aí. Essas são as regras que você precisa conhecer. No próximo bloco, já terminaremos o nosso estudo desse material 1. Nós falaremos sobre as incumbências, funções institucionais e instrumentos de ação do MPU. É aqui que vai ter uma divergência, tá, entre o que está escrito na Constituição e na lei complementar. As normas, elas usam às vezes termos com expressões distintas. Aí eu fiz aqui para você, você vai ter que saber essas duas coisas. Se na sua prova cair a parte de direito constitucional relativa ao Ministério Público da União,
tem que estudar o texto constitucional. Se for cair só a lei complementar, maravilha, estuda só a lei complementar. Para a maioria de vocês, só vai cair a lei complementar. A parte da Constituição não cai. Beleza? Daqui a pouco a gente volta então. Até mais.